o povo começou a murmurar, porque eles desejavam comida do Egito. E aí começa uma crise agora aqui em Cades Barneia, né? Chegando próximo à Terra Prometida, eles se encontram, tem uma crise muito grande aqui. Por quê? Porque eles fizeram uma murmuração e aí o Senhor começa a queimar a periferia do arraial, né? Deus, a ira de Deus. Aí Moisés intercede, o fogo para. Depois eles continuam murmurando pela comida do Egito. Aí Moisés também se queixa, dizendo: Senhor, eu não aguento a carga desse povo. E aí existe um episódio, a partir disso, essa murmuração ela vai contaminando tanto que agora até pessoas próximas de Moisés, Arão e Miriam, se levantam contra Moisés, né? E isso é um exemplo, né, do poder que tem a murmuração. É interessante que uma sentença negativa a respeito de alguém parece que aquilo ali impregna, né? Porque é espiritual. Então, que o Senhor Jesus sempre nos abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, estejamos atentos ao Espírito, porque sempre vai fazer sentido. Sabe, toda murmuração, toda reclamação vai fazer sentido, né? Jesus disse, se os olhos forem maus, tudo é mal, entendeu? Então, sempre vai ter teologia para a gente não concordar com alguma coisa, sempre vai ter uma boa explicação para filho que não quer obedecer, sempre os pais vão parecer maus, aos olhos de quem quer ser vítima, né? Tudo faz sentido. Num ambiente que tem zelo, parece que quer controle. Num ambiente que está colocando limites para guardar, parece que está colocando limites para segregar, né? E por isso a gente deve guardar muito nosso coração e os nossos ouvidos também, ser participante de qualquer crise de murmuração, crise da fé, né? Pois bem, Moisés e Arão então se levantam também contra Moisés, e aí Miriam e Arão, e Miriam fica leprosa ali, né? E aí fica 7 dias, Moisés intervém junto ao Senhor, aí depois disso ela foi curada e reintegrada. É interessante que ninguém se moveu enquanto Miriam estava leprosa. Sabe por quê? Porque não segue, mover de Deus não segue. Não, Deus não vai mover aonde tem lepra. Deus não se move aonde tem contaminação. Todo ambiente que tem contaminação não se move. Toda família que está leprosa, toda família que está debaixo de murmuração, que não tem unidade, todo casamento que não tem unidade, tem lepra. Isso vai destruindo. É amargura, ressentimento, dissensão. Não há mover de Deus. Por isso que para que o mover de Deus continue acontecendo, toda lepra precisa ser curada. Amém? Então toda vez, né, tem tempos que é necessário para tudo e vamos resolver a lepra. Que ninguém vai continuar, o mover de Deus não vai continuar com lepra. Amém? Isso é um princípio para a sua vida, para a nossa vida como igreja também. Pois bem, eles estão indo então em direção à Terra Prometida, e agora eles chegam ali em Cades Barneia, e o Senhor disse a Moisés: olha, envia espias que vão espiar a terra, eles vão ver, eu quero um relatório da terra. Pois bem, 12 espias vão, depois trazem um relatório, e eles dizem: olha, é muito boa, a terra é boa, os frutos são viçosos, só tem uma coisa, o exército que tem lá a gente não dá conta. E nesse momento eles começam a olhar para eles, dizendo: a gente não é capaz de vencê-los, eles são mais fortes do que nós, eles são muito grandes. Então eles olharam para eles, e por isso Deus se indignou com isso. E aí o povo todo, a partir desse relatório negativo, dessa incredulidade, começa a instaurar então um ambiente de murmuração e incredulidade. Só tem 2 homens, que são Josué e Caleb, que com o espírito de fé dizendo: não, o Senhor prometeu, vai nos dar a terra, nós vamos possuir ela, nós vamos derrotá-los, o Senhor vai nos dar vitória. E aí eles são aqueles que têm esse relatório propositivo e positivo, né? Pois bem, por conta desse desespero, por conta dessa ingratidão e murmuração,
Deus agora diz que vai ferir todo o povo com peste. Deus vai matar todo mundo. E é então que Deus intercede, ou melhor, Moisés intercede e diz: Deus, mas como que tu vai acabar com o povo? Aí sim os egípcios vão dizer que tu tirou eles de lá para morrer no Egito, que tu não deu conta desse povo. É quando então Moisés apela para Deus, né? E aí Deus então disse: olha, ok, eu não vou matar eles, mas eles não vão entrar na Terra Prometida. Eles não vão entrar. Por quê? Porque na Terra Prometida não entra incrédulo. Sabe, gente, quem murmura e incrédulo não entra na Terra Prometida. Pois bem, esse foi o castigo dado por Deus. Daí Deus diz o seguinte: sabe o que vai acontecer? Agora, para cada tempo de 40 dias ficava espiando a Terra, né? E o relatório foi negativo. Então, para cada dia de relatório negativo, vai ser um ano no deserto. Então, agora eles passam 40 anos. Após isso, passa 40 anos ali no deserto, até que morresse toda aquela geração. E ficasse, então, a geração de Josué e Caleb. Ok? Deus dizendo: não entra incredulidade e murmuração, não entra na terra prometida. É povo de Deus? Saiu do Egito. Foi batizado, é crente, mas não desfruta do reino de Canaã. Amém? É isso que acontece. Pois bem, Deus então, aí, quando Deus disse isso, olha, vocês não vão entrar contra a incredulidade, aí alguns disseram: não, então nós vamos lutar, nós vamos sim e tal. Aí Deus disse, daí Moisés disse assim: não vai não. Agora não vai, porque Deus não está com vocês. Agora já teve sentença, porque teve o tempo da oportunidade de crer, teve o tempo de fazer aliança, teve um tempo de crer, de declarar, mas agora Deus disse: agora não vai, porque Deus não está com vocês. Aí eles foram derrotados, e aí Deus então estabelece a lei a respeito das ofertas no capítulo 15, os sacrifícios desses pecados que eles estavam cometendo, capítulo 15. E agora tem, no capítulo 16, tem um outro movimento aqui, um movimento em uma proporção maior de rebeldia e rebelião contra Moisés. Antes, em Midian, foi uma rebelião individual, mas agora é uma rebelião coletiva. É importante você saber disso. O pecado de rebelião, ele atenta contra o corpo. Deus, tem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Ele odeia a língua mentirosa, os pés que se apressam, as mãos que se apressam a fazer o mal, a derramar sangue inocente, né? O coração soberbo. Mas a coisa que Deus abomina é aquele que faz discórdia entre irmãos. A discórdia entre irmãos é quando alguém, ele promove, ele murmura, ele, de alguma forma, ele planta ali raiz de ressentimento, de amargura, de decepção. Só que sempre aparece como um comentário, é só um comentário, mas é a murmuração, e Deus abomina. Então, o episódio aqui do capítulo 16 é o povo tomado agora de um sentimento de revolta contra Moisés. E é interessante, porque sempre é contra a autoridade. Nós precisamos meditar um pouco mais nisso, mas Satanás sempre vai tentar atingir e derrubar a autoridade. Moisés, a pessoa que se responsabilizou, a pessoa que Deus levantou, não fez mal nenhum para o povo, só estava fazendo bem, tinha promovido tanta coisa, mas é justamente contra esse que o povo vai se levantar. Então, assim, não tem lógica. Vou falar uma coisa para você. Quando você vê autoridade debaixo de perseguição, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Por quê? Porque existe um levante de Satanás contra todo tipo de autoridade. E não tem explicação. Mas vai fazer sentido. Faz sentido. Sempre vai ter alguma coisa que faz sentido. Né? Mas é espiritual. E aí, é isso que acontece aqui, aqui no capítulo 16. Lembra de os coraitas, os meraritas e os gersonitas? Você lembra? Eles eram da tribo de os coatitas, né? Da tribo de Levi. Então, assim, os da tribo de Levi eram os responsáveis pelas coisas espirituais. Lembra do tabernáculo, dos procedimentos do tabernáculo. Então, os coatitas, né? Os
os descendentes de Corá, eles representam as pessoas espirituais. É interessante que a murmuração, essa decepção, essa lepra vai infectando e é capaz agora até de mover pessoas espirituais. A lepra pega até pessoas espirituais. E essa murmuração, né? E é justamente isso que acontece. Olha só, capítulo 16 de Números. Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se rebelaram contra Moisés. Eles se rebelaram contra Moisés. Então, quem eram esses? Lembra? Datã e Abirão eram líderes, eram príncipes, eram líderes. Então, teve uma rebelião de liderança aqui. Antes foi Miriam. Ela ficou leprosa, se voltou contra Moisés, achou que Deus falava igual, que era a mesma autoridade, que não tinha distinção nem alguma. E Deus feriu-a de lepra. Ia matar ela. Moisés teve que interceder. Mas agora existe um movimento de rebelião. Então a rebelião, ela se caracteriza, todo levante, numa empresa, por exemplo, aplica isso para qualquer área da vida, tá? É numa casa, alienação parental, né, dentro de uma casa, a mãe colocando os filhos contra o pai colocando os filhos contra a mãe, tem uma rebelião aí. Numa empresa, né, um fala mal do chefe, outro fala mal do supervisor, e aí querem derrubar a pessoa, tem um motim, tem rebelião, isso procede do diabo, isso procede do maligno. É justamente esse contexto que começa a acontecer agora. Só que agora não é mais individualizada, agora é coletivizada. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se rebelaram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas. Olha a rebelião aqui. 250 pessoas. Líderes reconhecidos na comunidade que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: não aguentamos mais vocês, a comunidade toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Interessante. Lembra que a fala de Miriam foi: acaso o Senhor não fala conosco também? Lembra-se disso? Ele diz: não, Deus fala conosco também. Pois é, eles estão falando a mesma coisa. É verdade. Por que vocês acham que é vocês que vão dar o destino, que vão dizer se a gente vai entrar, se não vai entrar, quando que a gente tem que partir? Por que vocês acham que Deus fala que vocês são os representantes? Acaso vocês estão acima da Assembleia? Acaso Deus não fala conosco também? Nós não concordamos. Não, mas é uma direção profética. Não, mas a gente não acha desse jeito. Sim, mas é que Deus me levantou e estabeleceu aqui para eu ser uma direção profética aqui dentro. Não, mas Deus também fala conosco. É bem verdade que Deus fala com vocês. Mas Deus me levantou para fazer isso, para dar essa direção. Não, mas vocês acham, o pastor acha que só ele, ou o presbitério da igreja acha que só eles, ou dentro da casa o pai acha que só ele, dentro da empresa é porque o patrão ele acha que é melhor assim. Você está entendendo? E aí achar que todo mundo é igual. E aí, olha só, a comunidade toda é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Então, é interessante, né? Todo movimento de murmuração e todo movimento de rebeldia vai colocar a autoridade como se ela estivesse numa posição de soberba. Tu viu que não houve mais ninguém? Tu viu que é só do jeito dele? Tu viu que é só do jeito do pai? O pai acha que é só do jeito dele. Tu viu que é só do jeito da mãe? Ela acha que é só ela que sabe das coisas. Tá vendo? Então sempre vai colocar, os olhos vão colocar a outra pessoa como se as decisões que ela tomasse, pela responsabilidade que ela carrega, isso fosse soberba. Interessante, irmãos, olha só. Uma coisa, quero só aprofundar aqui, em outro momento eu acho que vai conversando melhor sobre isso, mas nós precisamos reconhecer que nós somos uma geração ferida na paternidade. Portanto, irmão,
toda autoridade, provavelmente, na nossa caminhada com Deus, agora, né, sendo afetado pelo Evangelho, você vai precisar ter um encontro genuíno com a paternidade de Deus para remover todo ressentimento, toda toda revolta contra a autoridade, porque se fomos feridos na nossa paternidade, nós não sabemos lidar com a autoridade. Irmão, é impressionante. Toda figura de autoridade, tem pessoas que você vai ver que pode trocou a figura da autoridade, vai ter problema com a outra. Não é a pessoa, é a figura de autoridade. Sempre vai ser um problema, sempre é um levante, é um ataque, é uma afronta, é uma revolta. Por quê? Porque teve problema na paternidade. Somos uma geração, é a geração, ó, por isso que Jesus apresenta Deus como um pai, para resolver, para ministrar, para trazer agora uma identidade firmada, sabe? E nós precisamos reconhecer isso. Precisamos colocar nesse lugar de redenção, nesse lugar de restituição e restauração. Essa é a palavra que eu queria falar. Restauração. De nossa identidade restaurada. E se não é uma briga a vida inteira contra a autoridade, briga com o patrão, tem uma relação muito ruim com o pai, tem uma relação ruim com o patrão, não se submete ninguém, toda figura de autoridade parece que está se voltando contra, parece que a pessoa está sendo perseguida o tempo inteiro, mas é uma sensação dela se ver como vítima, e aqui é um ponto importante, a pessoa se coloca numa posição de vítima. Tudo é igual dentro de uma casa, quando o pai toma uma posição, os outros filhos, quando não interpretam o coração do pai, não sabem, não honram a posição do pai, sempre vão achar que o irmão é vítima. E não é. É o pai guardando aquela família e ensinando. Sempre é o pastor tomou uma direção, deu uma direção, meu Deus, olha o que fizeram pro irmão. Que não sabe do contexto, mas sempre está a favor da vítima e contra a autoridade. Irmãos, isso é do diabo. Pedro viu Jesus como vítima. Jesus diz para ele, afasta-se de mim, Satanás. Não tem um momento que a gente está mais perto do diabo quando a gente se vê como vítima. A gente está mais perto do diabo, do espírito do diabo, quando a gente tem que ficar tendo dó daqueles que Deus está tratando. Quando falamos sobre isso outro momento, mas assim, um princípio espiritual, se coloque do lado da autoridade. Honre a autoridade. Estou falando aqui de autoridade, que a gente pega muitas vezes o excesso, né, o erro, e aí faz dele a partir do erro. Não é sobre isso, estou falando de algo alinhado à palavra de Deus, aquilo que tem, em algum momento, meus irmãos, a gente precisa ver, aqueles que Deus levantou, tem lastro, tem histórico, tem respaldo de Deus, porque senão qual é o parâmetro, qual é o critério, se não é um respaldo divino, uma palavra que é carregada, uma responsabilidade que é assumida, se não é isso que o coloca como uma pessoa na sua condição de autoridade, o que é? A gente precisa olhar para isso. Muitas vezes a gente não olha para isso. A gente olha se a gente está concordando ou não está concordando com o que está sendo dito. Não é o que eu concordo, o que eu não concordo. É o que está alinhado à palavra e aqueles que Deus levantou para ser uma instrução, para ser uma redenção na nossa vida. Portanto, seu pai é autoridade sobre a sua vida. Sua mãe é autoridade sobre a sua vida. Você precisa reconhecer. Quem foi ferido no seu processo de desenvolvimento, né, e aqui da sua paternidade, você vai ver que não sabe lidar bem com isso, não honra. A pessoa fala, faz pouco caso. Falar e não falar é a mesma coisa. A pessoa orientar, a pessoa acha que tudo é só uma opinião e não uma direção. Sabe, quando a autoridade falar, não é uma opinião, é uma direção. Quando seu pai falar, honre seu pai. Quando uma autoridade falar, não acho que é um amigo seu falando. Uma opinião, é uma direção de Deus. Quando sua mãe, na posição de autoridade, falar, honre a sua mãe por isso, que honre seu pai e a sua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra.
Honra. E às vezes, muitas vezes, a gente está avaliando se aquilo é coerente com o que a gente acha ou não. A bênção não está na coerência, se é coerente ou não. A bênção está em nós submetermos. Porque ainda que for incoerente, Deus vai transformar incoerência em coerência. Por quê? Porque a bênção está na submissão, a bênção está na honra. E nós precisamos aprender a honrar. Honre a autoridade, honre o seu patrão, honre as pessoas que Deus colocou na sua vida, honre aqueles que Deus levantou para redimir. Sabe, se coloque também nesse lugar de vulnerabilidade, de confessar, dizer, estou aqui, eu preciso, sabe? Muitas vezes eu interpreto, qualquer direção eu interpreto como uma afronta, eu interpreto como uma inimizade, interpreto que alguém quer fazer mal para a minha vida. Irmãos, isso é do diabo. O Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer restaurar toda figura, toda essa figura essa identidade de honra e colocar paz em toda figura de autoridade, porque isso vai guardar a nossa vida. Interessante, né? Porque há pessoas que só sabem, foram tão feridas na paternidade, ou tiveram a falta do pai ou o excesso, o excesso, né? Qual é o excesso? É aquele que não deu virtude, mas deu o limite, mas sem a virtude. Aí a vara não era para instruir, era para machucar. Ok, aí qual é o problema? Tem alguns que só vão se submeter à autoridade se forem ouvidos de ouvir isso aqui, mas se forem espancados. Então tem que ter muita ameaça. Tem que ter a autoridade, tem que ameaçar, a autoridade tem que ser má. Para aí a pessoa entender que aquilo lá, quem está falando é a autoridade. Ele viciou em apanhar da autoridade. Então procura as figuras de autoridade. Se tem uma figura de autoridade pacífica, redentiva, não se submete. Não dá crédito. Só se submete, só vê, porque viciou na pancada. Que assim foi o modelo. Então aí vai para dentro de um casamento, porque o pai espancava, só se submete ao marido quando o marido é bruto, tirano. Mas se tiver um marido paciente, um marido segundo o coração de Deus, aí não para. Porque viciou na figura de autoridade, caída. Esse é o grande problema. Ou não teve a figura de autoridade pedagógica, não teve a pedagogia, aí não submete. Ou o homem, né? O homem não teve essa foge de toda mesa de conversa, de confronto. Por quê? Porque é ferido na sua paternidade. Então não suporta ser confrontado. Foge de todo o ambiente que tem autoridade. Que é um órfão, vai sentando em mesa de órfãos, mas não em mesa de pais. Nós precisamos deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Resolver, remover todo esse resquício de orfandade no nosso coração. E nós nos posicionarmos do lado de autoridade. Porque toda autoridade foi instituída por Deus. Há uma rebelião aqui contra Moisés. Ele como autoridade. Por quê? Porque eles estão achando que o que está acontecendo é Moisés que está fazendo contra eles. Não estão vendo Moisés a favor. Estão vendo Moisés contra. Quanto o Espírito Santo, nós não permitimos o Espírito Santo moldar, e Deus vai mudar através do quê? É um anjo? Não, é irmãos. Você está em mesa, você compartilhar a sua vida. Eu não me engano com isso. Pessoas que nunca conseguem compartilhar da sua vida, porque são órfãos. E tem medo de toda figura de autoridade. Tem medo. Mas é uma questão da pessoa, não é da autoridade. Né? Você vai ver. A pessoa não gosta de se chegar, não gosta de compartilhar, não gosta de conversar, não gosta. Então é tudo muito protocolar. Por isso que eu estava falando isso, né? Agenda, rotina, não faz ninguém ter unidade. Rotina, agenda junto, não quer dizer que todo mundo é um. Um casamento que tenha rotina, um casal dentro de uma casa, se não se permitir ser moldado através da palavra de Deus, esse casal pode estar junto, mas não é um. Em algum momento vai dar rebelião. Em algum momento os filhos serão afetados e vai ter contenda de Abirão, de Coré, uma comunidade toda agora
sendo infestada por murmuração. Eu vejo que o Senhor está restaurando toda a figura de autoridade na nossa vida e nos guardando. Que a autoridade foi estabelecida por Deus para nos guardar. Amém? Honre seus pais. Honre irmãos que Deus colocou na sua vida. Honre pessoas, seu patrão. Honre, seja do povo da honra. Sabe, do povo da honra. Gente que estima, gente que interpreta coisas de forma espiritual. Não seja do povo que murmure. Não seja do povo que vive em ressentimento contra a autoridade. Meu Deus, é uma afronta tão grande. Meu Deus, anda um pouquinho do lado de uma autoridade para você ver o tanto que ela é perseguida. Que é uma posição espiritual. E Satanás luta incansavelmente contra. Você não vai ver eu aqui como pastor me lamentando das perseguições. Mas não ache que elas não existem. Você nunca vai ver eu me vitimizando aqui. Mas é incessante, irmãos. É impressionante. Por quê? Porque Deus nos levantou para tirar um povo do Egito. E nos levar para a terra prometida. Jesus foi, sim, Liliane, um exemplo de submissão ao Pai. Por se submeter ao Pai, ele deu a vida pelos irmãos. A relação com Deus, ela se estabelece agora através dos irmãos. Porque senão, é justamente isso, né? Se submeteu ao Pai. Mas por submeter ao Pai, deu a vida por quem? Por irmãos. Então, porque se submeteu a Deus, serviu o irmão. Essa submissão, ela não é somente verticalizada. A submissão verticalizada, eu honro a Deus. Pois é, mas se não honrar o irmão, se não se tornar vulnerável com o irmão, não honra a Deus. Porque agora era verticalizada. Mas Deus promove e coloca Jesus na terra e ele agora estabelece uma mesa horizontalizada. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Eu estou aqui para servi-los. E vocês bem-aventurados sois se vocês praticarem isso. Portanto, toda a relação de paternidade resolvida, você vai ver que uma pessoa, ela se coloca como vulnerável na mesa dos irmãos. Uma pessoa que você vai ver que ela é resolvida na sua paternidade, o seu coração está resolvido, ela está sendo redimida, você vai ver que ela consegue relacionar com irmãos, ela consegue falar com irmãos, a pessoa consegue ter uma vida compartilhada, é um pão partido. Você vai ver? Que a sua identidade não está frágil. Ela não está sempre achando que alguém está contra ela. Ela não tem medo de sofrer, de ser vulnerável. Pedro, né, se colocava nisso, de sofrer a repreensão. Não tem problema. Está repreendido aqui, ok, Jesus, então. Jesus, tu não vai lavar meus pés. Aí Pedro disse, eu não lavar, não tenho parte contigo. Então já lava o corpo todo, eu já me arrependo mesmo. É isso. E é esse que depois batiza 3.000. A pregação dele é tão poderosa que resulta em 3.000 batizados. Por quê? Porque se permitiu a identidade celestial ser impressa no seu coração. Jesus estava imprimindo a paternidade em Pedro. Dizendo, Pedro, eu estou removendo aqui o que pode comprometer a tua vida. Mas quer dizer que tu é amado. Mesmo que tu me negue. Mesmo com os teus erros. Porque Pedro negou, mas depois continuou. Porque encontrou a graça de Deus. Amém. Amém. Portanto, toda pessoa bem resolvida vai saber... Gente bem resolvida com paternidade vai saber reconhecer irmão. Gente, porque às vezes, não, olha com autoridade. Nossa, eu amo o fulano, amo o ciclano, eu me reconheço. Não. A tradução disso se dá na relação com os irmãos. Porque senão eu não quero relacionar não relaciono com o irmão. Porque eu não vejo Cristo na vida dele. Então eu me isolo. Então toda a relação da paternidade que Jesus se submete à paternidade celestial, mas coloca agora a sua vida em favor dos seus irmãos. Existe uma rebelião aqui, agora, Datã, Coré e Abirão. Versículo 4 do capítulo 16. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra, depois disse a Corá e toda a comunidade dele, pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e quem é santo. Sim, porque ele estava medindo força, sim ou não? Estava medindo força? Então,
O Senhor disse, então, Moisés disse, então tá, amanhã pela manhã o Senhor vai mostrar quem lhe pertence e quem é santo, fazendo aproximar-se dele. Mas eu acho muito perigoso quando gente mede força com autoridade. Faça isso, não. A quem escolher fará que se aproxime dele. Você, Corá, e toda a sua comunidade deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloque neles fogo e incenso diante do Senhor. Aquele que o Senhor escolher será o homem consagrado. Não aguentamos mais vocês, levitas. Moisés também disse a Corá: agora me ouçam, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel para aproximá-los dele a fim de realizar o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem preparados para servir a comunidade? Deus aproximou de si você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e toda a comunidade se juntaram. Uau. É contra quem? Não é contra o homem, é contra o Senhor. Contra a autoridade. Quem é Arão para que se queixem dele? Olha Moisés dizendo, quem é Arão? O que Arão fez para vocês, para que vocês fiquem murmurando contra ele? Esse líder aí que está gastando dias, servindo sua vida, esses irmãos que abrem a casa para receber você, os outros que estão servindo, que estão aconselhando você, o que eles fizeram para você, para que você se revolte contra eles? Não é espiritual, é justamente o que está acontecendo. Que afronta é essa contra pessoas que Deus estabeleceu para abençoar a sua vida? Quem é Arão para que você se rebelem contra ele? (15, 12). Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram: nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde flui leite e mel para matar-nos no deserto? Tirado da terra que flui leite e mel. Olha só, o grande engano. Achar que Egito é terra de leite e mel. Ainda se quer se fazer chefe sobre nós? Ah, tá achando que é Deus agora? Você está vendo? Eu não preciso me submeter, eu preciso. Além disso, você não nos levou a uma terra onde flui leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés ficou muito indignado e disse ao Senhor: não aceite a oferta deles, não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e toda a comunidade terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, ou seja, 250 incensários ao todo. Nele colocará incenso e apresentará diante do Senhor. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, colocou brasas acesas e incenso neles, e se puseram com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu toda a comunidade à entrada da tenda do encontro, em oposição a Moisés e a Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. O Senhor disse a Moisés e a Arão: separem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles de uma vez. Uau! Separem-se dessa comunidade que eu vou acabar com eles. Moisés e Arão, porém, prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que dá a todos da vida, que a todos da vida, ficará tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Olha só, Deus ia eliminar todo o povo, certo? Mas aí Moisés intercedeu de novo, disse: ó Deus, olha só, são esse aqui, é Datã, Corá e Abirão, são eles aqui que pecaram. Eles, e aí tinha 250 junto deles, sim ou não? É rebelião. Deus abomina. Irmãos, nunca façam isso. Não participe de rebelião. Não tem aparência de rebelião, só tem aparência de não concordo. Mas é rebelião. Contra a autoridade. Quando ninguém é sincero com a autoridade, nós faz motim para destituir. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa de todos os pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam a pé à entrada das suas tendas, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas crianças pequenas. Moisés disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para realizar todas essas obras, e que isso
não partiu de mim. Se a morte e o destino desses homens forem como o de qualquer ser humano, então o Senhor não me enviou. Meu Deus do céu. O que ele estava dizendo? Se esses aí que vocês estão vendo agora, que se levantaram contra, se o futuro deles, se a sequência da vida deles for igual a de qualquer um outro aqui, o Senhor não me levantou. Agora a autoridade foi requerida, a autoridade se apresentou. Eu acho lindo quando Deus respalda a autoridade. Quer medir força? Então vamos medir então. Sabe, às vezes a gente vai testando os limites da autoridade. Vai tornando desprezível. Não, é só um comentário. É só uma opinião. É só eu acho. A gente vai falando uma coisa aqui, vai um pouco mais. Aí quando Deus diz assim, então basta. Agora basta. É justamente, aí Moisés diz o seguinte, então tá bom. Se o futuro deles, esse que vocês estão vendo, que estão fazendo isso aqui, se eles morrer como morre qualquer outro, Deus não me levantou para isso aqui. 30. No entanto, se o Senhor criar algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir, com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, ao inferno, ao abismo, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles abriu-se, e a terra abriu a boca e os engoliu com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos ao abismo, com tudo que possuíam, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando, a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e os consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés, diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu próprio pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento no altar, pois foram apresentados ao Senhor e tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para que não se torne como Corá e a sua comunidade. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se de Moisés e de Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Meu Deus do céu. É um povo obstinado, não é? Eles agora vão dizer que Moisés e Arão mataram o povo. Você está vendo? Ah, olha só, pastor, irmão, foi o pai que roubou praga. Foi a pessoa que atraiu lepra. Entendeu? Mas sempre o olhar vai ser para vítima. Tudo parece vítima. Nossa, coitadinhos, né? Olha só. Ah, mas eles só não concordaram. Eles só que não concordaram com aquilo. Por que isso aconteceu? Ah, mas olha só, eu não achei que fosse para demitir a pessoa. Ele só não gostou e daí ele se revoltou, mas não era para isso. Sempre a favor da vítima e contra a autoridade. Isso é do diabo. Depois de tudo, eles vendo que estavam se levantando contra, medindo força com Moisés e Arão, se colocando, fazendo mutim, pegaram 250 pessoas, fizeram uma rebelião. Agora a terra engoliu, Deus respaldou, a terra engoliu, e no dia seguinte toda a comunidade de Israel começou a queixar de Moisés e Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se juntou contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés, saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Uau, Deus está dizendo, eu engoli 250, eu vou engolir tudo. Eles, porém, se prostraram com o rosto em terra. Moisés e Arão, pegue o seu incensário e põe incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer expiação por eles, porque grande ira saiu da presença do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado no meio do povo, mas Arão ofereceu incenso e fez expiação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão
voltou a Moisés a entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Quando o povo começou a murmurar, depois de tudo isso que estava acontecendo, Deus disse, eu vou consumir todo mundo. E aí começou uma praga no meio do povo. Foi tão rápido que Moisés mandou Arão pegar o incensário e oferecer incenso e oferta pelo pecado deles para que cessasse a praga. E nesse intervalo de tempo morreram 14.700, mais 250 dos incensários que tinham feito a rebelião ali com Datã, Coreia e Abirão, mais as famílias de Datã, Coreia e Abirão. Então Arão voltou a Moisés a entrada tendo encontro, pois a praga já havia cessado. O Senhor disse a Moisés, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das famílias patriarcais. Escreva o nome de cada líder na sua própria vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão. Olha aqui, o povo estava revoltado com Moisés e com Arão, sim ou não? Sim. E Moisés disse, por que vocês estão se levantando contra ele? Que mal ele fez contra vocês? Então eles estavam, esse serviço sacerdotal. Olha o que Deus disse para os levitas lá também. Não basta que vocês já estejam participando aqui das liturgias, da presença de Deus. Vocês querem a posição do sacerdócio? Vocês querem a posição da autoridade? Estão medindo força, achando que eram iguais, queriam executar também. Eles se levantaram dizendo, Moisés e Arão, não, nós não reconhecemos. Tá bom. O Senhor disse a Moisés então peça para os israelitas pegar 12 varas, 12 pedaços de madeira, 12 bordões, 12 cajados, um representando cada tribo. E na vara, na tribo de Levi, escreva Arão, porque era dos levitas. Lembra que era esse que não estavam reconhecendo Arão, correto? É justamente os da Corá, da tribo de Levi, ok? Então, esses que da tribo de Levi não estão reconhecendo Arão, escrevam o nome de Arão justamente nessa vara. Pois é preciso que haja uma vara para o chefe de cada família patriarcal. 4. Deposite-as na tenda do encontro. Leve lá no tabernáculo. Em frente à arca das tábuas do testemunho, onde eu me encontro com vocês. Lá na arca. A vara daquele que eu escolher florescerá. E eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim, Moisés falou aos israelitas, e os seus líderes deram-lhe 12 varas, um de cada líder das famílias patriarcais, e a vara de Arão estava entre elas. Ok? 12 varas foram colocadas diante da arca, lá na tenda, lá no tabernáculo. Moisés depositou as varas diante do Senhor na tenda que guarda as tábuas do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda que guarda as tábuas do testemunho e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores de amêndoas. Uau! Aleluia! O bordão, a vara de Arão floresceu. Sabe o que é isso? A vara que brota, uma vara, um pedaço de madeira, começar a florescer do nada. Sabe o que isso aponta para a vida de ressurreição? Apontava aqui para uma vida de ressurreição. É quando a sua vida não está confiada em você, mas naquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. É quando você diz assim, Senhor, olha só, todos se levantam contra mim, ou você percebe que você não tem nada em si mesmo, você não consegue se defender, você não consegue, parece que é puramente natural, você não tem capacidade natural de cumprir, na verdade, o que Deus chamou. Mas é justamente nesse tempo que Deus respalda. E mesmo alguém que aparentemente está morto para si, só Deus, está todo mundo, ninguém reconhece, é um pai de família muitas vezes, é uma mãe, é um patrão, é um irmão, é um líder, alguém, você, né? E parece que não reconhece. Mas aí, por quê? Porque a sua capacidade natural não faz brotar coisa nenhuma. Mas aí vem a vida da ressurreição, é quando Deus respalda. Tem o tempo que Deus respalda. Você permanece na sua posição, porque chega o dia que Deus respalda. A vara de Arão floresceu. Deus estava respaldando. É a vida ressurreta. Moisés entrou na tenda e viu que a vara que representava a tribo de Levi tinha brotado, produzindo botões e flores de amêndoas. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés:
Ponha de volta a vara de Arão em frente à arca das tábuas do testemunho, a fim de que seja guardada como advertência para os rebeldes. Isso porá fim à murmuração deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Para fechar aqui esse capítulo 17, importante. Creia naquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Creia na palavra que Deus deu a você. Pois a seu tempo sua vara, o seu bordão vai florescer. Permaneça naquilo que Deus falou, a posição que Deus colocou. Sabe, você como autoridade, como pai de família, crie os seus filhos à luz da palavra. Uma mãe instrua os seus filhos, por mais que isso seja desafiador que seja. Você marido, na sua posição, você esposa na sua posição. Chega o tempo que a vara de Arão vai florescer, que a sua vara vai florescer. Que Deus respalda, que Deus vem, estabelece. Deus, é um peso de glória, sabe? É um selo de confirmação. Creia. Não era Arão se explicando, a gente acha que tem que se explicar. Não, aguarde. E tem o tempo que Deus diz, pode jogar as varas na frente da presença. Pode colocar todo mundo diante da presença. E diante da presença tem um que eu vou respaldar. Quando a presença vir, quando a presença se manifestar, tem uma vara que vai florescer. Quando Deus vem com a sua presença, com a sua glória, não é a vara de todo mundo que floresce, não. Deus está fazendo distinção. Sabe, Deus colocou você, talvez você tenha tomado posições e são desafiadoras, porque parece que você está sozinho nisso. E pessoas não vão concordar, vão duvidar, e você fica, meu Deus, se eu faço ou não faço, será que está certo? Muitas vezes, se fazendo certo, parece que você está errado. Porque está todo mundo se voltando contra, e parece que não tem justificativa isso. E aí você cede ou não cede, deixa cada um fazer o que quer, deixa o filho fazer o que quer, deixa a esposa fazer o que quer, deixa o marido fazer o que quer, deixa enfim, o ambiente que você está. Aí vira assim, cada um por si? Não. Sabe, sustentar isso é desafiador. Mas sabe quem que vai respaldar você? O Senhor irá respaldar você. A vara da ressurreição. O bordão da ressurreição. Permaneça. Porque chega o tempo que Deus respalda e Deus sela. 18. Deus então disse a Arão: você e os seus filhos e a família do seu pai sofrerão as consequências das iniquidades cometidas contra o santuário. Você e os seus filhos sofrerão as consequências das iniquidades cometidas contra o sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo dos seus antepassados, para se unirem a você e ajudarem você quando seus filhos ministrarem diante da tenda que guarda as tábuas do testemunho. Eles cumprirão as responsabilidades para com você e para com a tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, de todo o serviço da tenda, e ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a minha ira sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como presente para vocês, dedicados ao Senhor, para realizarem o serviço da tenda do encontro. Somente você e os seus filhos, porém, servirão nas funções sacerdotais, em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como presente. Qualquer outra pessoa que se aproximar do santuário deverá ser executada. Agora Deus estabelece as ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas, tá? Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Eu mesmo o tornei responsável pelas ofertas trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu dou a você e aos seus filhos como estatuto perpétuo. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo. De todas as dádivas que me trouxerem, como oferta santíssima, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja pela culpa, tal parte pertence a você e aos seus filhos. Comam-na como algo santíssimo. Todos os do sexo masculino a comerão. Ela será santa para vocês. Então toda oferta, todos os sacrifícios que ali eram apresentados, Deus estava dando para Arão e a sua família. Porque eles que estavam a serviço do tabernáculo, certo? Então Deus disse, as ofertas que são dadas é para manutenção de vocês, pode comer. Também dou a você, aos seus filhos e às suas filhas que vivem com você, por estatuto perpétuo,
as dádivas das contribuições de todas as ofertas movidas dos israelitas. Todos os que viverem na sua casa e estiverem puros poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão seus. Todos os que viverem na sua casa, que estiverem puros, poderão comê-los. Irmão, um aspecto aqui. Hoje, quem que cuida da casa de Deus? Nós somos aqueles que edificamos a casa de Deus, sim ou não? Portanto, o Senhor vai trazer provisão para nós. Você é um guardião da casa de Deus. Você está edificando a igreja do Senhor. E Deus patrocina aqueles que edificam a sua casa. Você está edificando a igreja, você está edificando a casa de Deus, sabe que haverá provisão para você. Deus patrocina aqueles que edificam aquilo que Ele quer edificar. Tudo que em Israel 14 for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo ventre oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Você, porém, deverá resgatar todo primogênito, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem um mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 5 ciclos de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 20 geras. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra, pois são santos. Você deverá aspergir o sangue deles sobre o altar. Queime a gordura, a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne de animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Todas as contribuições santas que os israelitas ofereceram ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos, às suas filhas que vivem com você, como estatuto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua diante do Senhor para você e para os seus descendentes. O Senhor disse a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou sua... Uau! O Senhor disse a Arão: você não terá herança na terra. Você vai poder comer das ofertas, das dádivas, dos presentes que toda a comunidade de Israel vier trazer para você. Mas da terra, a terra não terá porção. Tu não vai... Arão... os sacerdotes ali não iriam construir casa, ter terreno, plantar, colher. Não vai ter isso. Deus estava dizendo: vocês vão comer do que as pessoas trouxerem para o serviço do tabernáculo. Sim, isso eu dou a vocês. Mas vocês não vão estabelecer a vida de vocês como os outros estabelecem. Por quê? Porque eu sou herança de vocês. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como herança, pelo serviço que realizaram na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. Os levitas realizarão o serviço da tenda do encontro e sofrerão as consequências da sua iniquidade contra ela. Este é um estatuto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentaram como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que eu dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar o dízimo daquele dízimo como contribuição perante o Senhor. O que Deus estava dizendo? Olha só, Deus sempre queria que todo mundo reconhecesse que tudo vinha dele, a soberania, certo? Então agora, o que ele disse? Que eles receberiam a parte das ofertas, das dádivas, dos presentes que as pessoas levassem até o tabernáculo. Isso eram os levitas. Mas Deus disse: eu quero 10%, o dízimo do dízimo. Então as pessoas vão entregar o dízimo. Eu quero o dízimo do dízimo. Porque eu quero que todo mundo reconheça que eu sou o primeiro. Essa contribuição será considerada equivalente, 27, a do trigo tirado da eira e do vinho do lagar, 28. Assim vocês também ofertarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberem dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão contribuição ao Senhor, ao sacerdote Arão. Deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do lagar. Vocês e as suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo serviço de vocês na tenda do encontro. Ao oferecer a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. 19. O Senhor disse a Moisés e a Arão: dize aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha,
sobre a qual nunca tenha sido colocado um jugo. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar, e ela será lavada para fora do acampamento e imolada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco de sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes em direção à tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã escarlate, e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o entardecer. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água e também estará impuro até o entardecer. O homem puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará em um local puro, fora do acampamento. Serão guardados pela comunidade de Israel para o uso na água da purificação. É oferta pelo pecado. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará as suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Este é um estatuto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes entre vocês. Quem tocar em cadáver humano ficará impuro 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dias, então estará puro. Se, porém, não se purificar no 3º e no 7º dias, então estará puro. Quem tocar em um cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi aspergida sobre ele e a sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre em uma tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver ficará impuro 7 dias. Qualquer recipiente que não estiver bem tampado ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou em um osso humano, ou em um túmulo, ficará impuro 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas da oferta pelo pecado em um jarro e derramarão água da fonte por cima. Então um homem puro pegará isopo, olhará na água e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também a aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado em osso humano, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sofrido morte natural, ou em um túmulo. Aquele que tiver puro, a aspergirá sobre a pessoa impura no 3º e no 7º dias. No 7º, deverá purificá-lo. Aquele que tiver sido purificado, lavará suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Se, porém, aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Este é um estatuto perpétuo para ele. O homem que aspergir a água da purificação também lavará suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação estará impuro até o entardecer. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar, se tornará impura, e qualquer pessoa que tocar nela ficará impura até o entardecer. Capítulo 20. Moisés. A morte agora de Miriam. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz, Cádiz Barneia, ok? Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. Não havia água. Primeiro eles reclamaram que não tinha, que só tinha maná, né? E agora chegaram ali em Cádiz e não havia água suficiente para todo mundo. E o povo se juntou contra Moisés e Arão e queixaram-se a Moisés e disseram: quem dera tivesse morrido quando nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor. Deus não tinha acabado de matar 14.700? E mais os 250? E mais as famílias de Datã, Coreia e Abirão? Sim? E eles disseram: quem dera se nós tivéssemos morrido juntos. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor para esse deserto? Para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Começaram a murmurar de novo. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem molho, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhe apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com Arão, o seu irmão, reúna a comunidade e diante desta, faça o quê? E diante da comunidade, o que está dizendo aí? Pegue a vara com Arão, seu irmão, reúna a comunidade diante desta, faça o que? A rocha? Fale. Circula aí, fale.
falai à rocha, e dará a sua água. Pode colocar aí no capítulo 20, é a morte de Miriam, tá? Mas coloca aí o pecado de Moisés. Tá? Aqui Moisés vai pecar agora. Olha o grande problema. Vamos lá. Você pega a vara, fala à rocha, à vista deles, e verterá água. Sairá água da rocha. Fale. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então, Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Deus mandou ele pegar a vara, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pegar a vara e fazer o que a rocha? Falar. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. 10. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes. Circula rebeldes aí. Será que temos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Eita. Será que temos ou faremos sair água dessa rocha? Faremos ou teremos? Circula aí. Teremos, faremos. Ele chamou de rebelde. Moisés chamou o povo de rebelde. Ele agora disse: será que nós vamos ter que fazer sair água da rocha? Então, 11. Moisés ergueu o braço e falou à rocha. O que está escrito aí? Bateu. Circula, bateu. Deus mandou ele falar, mas ele bateu. Feriu. Na rocha. Quantas vezes? 2 vezes, com a vara. Jorrou água? Jorrou. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como, visto que não crestes em mim, visto que não confiaram em mim, para me santificar a vida dos israelitas, não conduzirão a comunidade para a terra que dou a vocês. Uau! Qual o grande problema? Olha só. Deus, lá em Horebe, Moisés feriu a rocha. Lembra-se disso? Moisés tocou com um cajado na rocha e fez sair água da rocha, porque o povo estava dizendo que não tinha água. Lembra-se disso? Ok. Em Horebe, saindo do Egito, aponta para o Cristo crucificado. Então é o cajado que toca na rocha. É o Cristo crucificado. É a rocha no madeiro. É o Cristo crucificado no madeiro. Isto em Horebe. Mas agora Deus disse, agora diante da terra prometida, na terra prometida não é o Cristo crucificado, é o Cristo ressurreto. Moisés era para falar com a rocha, porque apontaria agora para o Cristo ressurreto. A voz da autoridade, do verbo, da palavra. A palavra que é Cristo. Agora não é a palavra ferida, é a palavra falada. Agora não é o Cristo crucificado, é o Cristo ressurreto. Mas Moisés, ao invés de falar a rocha, ele bateu. Portanto, e ele bate quantas vezes? 2 vezes. A primeira vez era o Cristo crucificado. A segunda vez, ele crucificou novamente. Ele deu a mesma mensagem que havia dado a primeira vez. Ele não deu a mensagem completa. A mensagem completa era: fira uma e fale a outra. Portanto, Moisés se tornou um homem de meia mensagem. Sabe, existem muitas igrejas que são igrejas de meia mensagem. Elas falam da lei, lembram da lei, mas não sinalizam a graça de Deus. São igrejas de meia mensagem. Você vai ver que é um povo que saiu do Egito, mas não desfruta da terra prometida. Você vai ver que é um povo debaixo do legalismo. Eles não desfrutam da terra prometida. São igrejas de meia mensagem. Moisés se tornou um homem de meia mensagem. Sabe, nós somos um povo de uma mensagem completa. Nós não vamos ferir a rocha. Sabe, a rocha foi ferida lá na cruz.
do Calvário. Hoje, sabe, tem gente que bate na igreja, eles acham que quanto mais bater na igreja, mais condenar, olha que Deus vai te pegar, que isso aí, a maldição vai vir sobre a tua vida, olha se tu não fizer, sabe, ele está amaldiçoando o tempo inteiro. E é interessante, tem muito crente viciado em apanhar, tem crente que é meio sadomasoquista, ele quanto mais apanhar, melhor. É um masoquismo gospel, ele gosta de apanhar, eita, fala Deus, e ameaça, é aquele pastor que aí quando mais bate, mais, porque parece que quanto mais lei sinaliza, parece que mais santo é. Gente do Velho Testamento, eles gostam do Moisés, gostam de ferir a rocha, sabe, mas já passou, a rocha já foi ferida, agora fale a mensagem, a graça de Deus. Nós não somos mensageiros da lei, nós somos mensageiros da graça. A lei era um aio para introduzir a graça. A mensagem completa. Sabe por que Moisés não entra na terra prometida? Porque ele se tornou homem de meia mensagem. Homens de meia mensagem. Eles sinalizam a lei, eles ferem a rocha, mas eles não falam a rocha. Eles não entram na terra prometida. Você é povo escolhido para entrar na terra prometida. Moisés se tornou incrédulo. Qual foi o pecado de Moisés? Primeiro, feriu a rocha. Era para falar a rocha. Falar a rocha fala do Cristo ressurreto. Ele feriu 2 vezes. Ele falou a mesma mensagem 2 vezes. Crucificou Cristo 2 vezes. Sabe? Ele também... Deus mandou trazer refrigério para aquele povo. Dar água para aquele povo. Ele começou a chamar o povo de rebelde. Começou a bater. Seus rebeldes. Foi pecado. Ele se ensoberbeceu também. Olha o que ele diz. Acaso nós vamos ter que fazer sair água para vocês? Nós. Ele atribuiu o mover de Deus a ele. Ele diz, acaso eu que vou ter que dar conta disso para vocês? E por fim, Deus mandou falar e ele feriu. Portanto, ele não creu. Deus diz, porque tu não creu. Tu não creu. Era para falar. Tu teve que ferir. Por isso tu não vai entrar na terra prometida. Enviou Moisés, de Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei em Edom, dizendo, assim diz o teu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram ao Egito. E ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, maltrataram a nós e aos nossos antepassados, mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixe-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação de vinha. Moisés ali estava solicitando. Eles tinham que passar por Edom, certo? Deixe-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação nem vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o seu território. Edom, porém, respondeu, vocês não poderão passar por nós. Caso contrário, nós os atacaremos com a espada. Os israelitas disseram, iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos da tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé, nada mais. Edom insistiu, vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão, Arão será reunido ao seu povo. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois contenderam contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e Eleazar, o seu filho, para o alto do monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as em Eleazar, o seu filho, pois Arão será reunido ao seu povo, ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao monte Or, à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em Eleazar, o seu filho. Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte, e quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, todos os israelitas prantearam-no durante 30 dias. Ok? Então Deus disse que Arão não ia entrar na terra prometida. Arão morreu aqui. Para finalizar, hoje, quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim. Irmãos, imagine o seguinte, está vindo
um exército de 600 mil homens e uma galera de 2 milhões de pessoas. Acho que isso é pouca gente. Aí os caras ficaram com medo, que é muita gente. E disseram o seguinte: se esses caras passarem pela nossa cidade aqui, eles invadem nossa casa e roubam tudo que é nosso. Nós não vamos deixar eles passar aqui. Então nós vamos lutar contra eles. Mas aí Moisés disse: não, eu quero passar em paz. Mas eles não acreditavam nisso. Então eles pediram passagem por Edom, não permitiu. Eles foram para o outro caminho. No outro caminho agora, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então bateram contra alguns e já levaram cativos. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares esse povo nas nossas mãos, separaremos as suas cidades para a destruição. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os separou para a destruição, bem como as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Então olha só, eles estavam indo para a terra prometida. Deus disse que iria dar a terra para eles, sim ou não? Só que agora eles tinham que lutar. Ok? Eles tinham que lutar contra esses povos. Só que eles tinham que depender de Deus. E eles tinham que consagrar também. Tudo eles tinham que colocar Deus como primeiro. Eles não podiam pegar as primeiras coisas, porque o primeiro é do Senhor. Então eles não poderiam bater com uma cidade e já pegar os bens para eles. Aí Deus estava sinalizando: você deve consagrar. Pois bem, olha agora, esse episódio aqui é lindo. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente do caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, já estamos fartos dessa comida miserável. Viu? Maná puro não queremos mais. Então o Senhor enviou serpentes venenosas. Que morderam o povo, e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: olha agora, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze no alto de um poste e colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha para cá. Tudo no Velho Testamento é uma alegoria, certo? É um símbolo. O que acontece? A serpente é o pecado. O povo havia pecado. Portanto, a serpente estava matando, estava corrompendo o povo. Eles foram até Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. E agora, Deus diz para Moisés: Moisés, fala para eles pegarem uma serpente de bronze. Bronze aponta para o juízo. Bronze aponta para o juízo. Agora, era para fazer uma serpente de bronze e colocar num poste. Você imagina uma serpente num poste? Ela vai parar se ela estiver na vertical, certo? Então um poste na horizontal, perdão. Porque num poste na vertical, tudo que colocar, ele escorrega, certo? Então, o que foi colocado, esse poste, era a cruz. Uma serpente enrolada numa cruz no alto do monte. E Deus disse: sabe como que o pecado vai sair do povo? Quando olhar para a serpente de bronze na cruz. Cristo se fez maldição no nosso lugar. Você é curado, você é redimido, você é perdoado, você é justificado. A serpente, o veneno do pecado não opera mais em você quando você olhar para a cruz, para aquele que se fez serpente no seu lugar. Sabe o que Deus estava mostrando para o povo? Que o perdão do pecado, a purificação estava na cruz. A cruz estava lá no Velho Testamento. A serpente, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Ele se fez maldição no seu lugar. Hoje a maldição não pode estar sobre a sua vida. Hoje a morte não pode. A maldição, a morte não pode operar sobre o seu casamento. A maldição e a morte não pode operar mais sobre os seus filhos. A maldição, a pobreza, a miséria não pode mais operar. Pastor, então nós vamos ter luta. Vamos ter luta. Mas todas elas o Senhor já nos ensinou a vencer. E nós vencemos como? Olhando para a serpente de bronze. Olhando para aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo, ele crucificado e ressurreto. Quer vencer? Olhe para o madeiro. A serpente pendurada no madeiro. A cruz estava lá. Deus sinalizou a cruz lá no deserto. Ele se fez maldição em seu lugar. Você pode declarar isso? Ele se fez maldição no meu lugar. Eu sou abençoado por causa de Cristo. Ele venceu a morte no meu lugar. A morte não pode operar. A maldição, a doença, a miséria não pode mais operar sobre a minha vida. Olhe para Cristo, não tire os olhos de Cristo. Aleluia. Os israelitas partiram então. Lindo. Olha o versículo 9. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A cruz anula o veneno da serpente. Toque a cruz. Quer que seu casamento viva? Toque a cruz. Quer que sua família tenha vida e paz? Coloque a cruz. Quer que seus empreendimentos, sua empresa, seus negócios, sua carreira floresça, frutifique? Toque a cruz. Coloque a cruz. A cruz é o centro da nossa vida. Cristo dividiu a história da humanidade na cruz. A cruz, toque a cruz. Cristo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram em Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto em frente a Moabe, a leste. Dali, chegaram então a Moabe, né? Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam no outro lado de Arnon, que fica no deserto, que se estende até o território amorreu. Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É isso que diz no livro das guerras do Senhor. Baebe e Sufá e os vales, o Arnon, e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar, e chegam até a fronteira de Moabe. De lá, prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou essa canção: brote água, ó poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então partiram no deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, de Bamote para o vale de Moabe, onde fica o monte Pisga, de cujo topo se avista o deserto de Gesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a tua terra, não entraremos em nenhuma plantação nem vinha, nem beberemos água de poço algum, passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o seu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, guerreou contra Israel. No entanto, Israel o derrotou com espada e tomou as terras desde Arnon até Jaboque. Até o território dos Amonitas, até a fronteira dos Amonitas era fortificada. Pois a fronteira dos Amonitas era fortificada. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, até mesmo Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei Moabe, tendo tomado todas as suas terras até Arnon. É por isso que os poetas dizem: vá a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu Ar de Moabe, os senhores das alturas do Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camos. Ele converteu os seus filhos em fugitivos e as suas filhas em prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espias a Jazer, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, marchou para enfrentá-los com todo o seu exército em Edrei. O Senhor disse, porém, a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei nas suas mãos com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele como fez com Sehon, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como o auxílio dele
e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da sua terra. Amém? Estão então agora entrando na terra prometida. Estão chegando ali. Estão passando por povos que estão próximos à terra prometida e eles estão pedindo passagem. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos pela palavra rema, palavra revelada. Pai, que essa sentença fique marcada no nosso coração hoje. Nós vencemos quando olhamos para a cruz. Vencemos quando tomamos a posição daquele que venceu por nós na cruz do Calvário, Cristo. Nos levanta, Deus, como um povo honroso. Nos levanta, Deus, como aqueles que guardam e reconhecem as autoridades que pelo Senhor foram estabelecidas nas nossas vidas. Queremos ser reconhecidos como o povo da honra, o povo da fidelidade, o povo de um só coração, um só espírito, intrépido, valente em Cristo Jesus. Senhor, nos ensine também que não vencemos pela força, não ferimos a rocha, nós falamos a rocha. Hoje nós vencemos não é maldizendo, nem murmurando, nem batendo. Nós vencemos declarando, falando, confessando a palavra, a rocha que é Cristo. Nós vencemos em todas as áreas da nossa vida, nós vencemos, Deus, quando nós confessamos a Tua palavra. Confessamos a Tua palavra, confessemos a Tua palavra sobre tudo aquilo que queremos ver. Todo lugar, todo ambiente que queremos ver florescer, ali confessaremos a Tua palavra. Seja no casamento, seja na nossa família, seja nos nossos filhos, seja nas nossas finanças, seja nos nossos projetos, confessemos a Tua palavra. O que nos faz, o que faz nós desfrutarmos da terra prometida é a confissão da Tua palavra. O Cristo ressurreto. Nos levante como um povo que fala a rocha. Levante como uma igreja de uma mensagem completa. A mensagem da graça do Senhor, do favor imerecido, da obra consumada do Calvário. Nós oramos, nos alimentamos essa manhã, o início dessa tarde, da Tua palavra, nos fortalece. E nós declaramos hoje, a palavra é suficiente para nós, Jesus. O pão puro é suficiente para nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma boa tarde para você. Bom trabalho. Fale a rocha. Amém? Você tem uma mensagem completa. Divulgue a mensagem, fale da mensagem, confesse a mensagem. Essa mensagem que garante você sendo vitorioso sobre os seus inimigos. Amém? Amém. Graças e paz, uma boa tarde. Hoje à noite, em Osório, logo mais estaremos já deslocando para lá, Osório formatura, hoje concluindo a formatura do DNA, formatura em Osório, uma grande festa em Osório. Amém? E lembrando, ativado aí, Summer 20, sábado e domingo, nós vamos estar lá aí a partir já. O pessoal já vai, alguns já chegar de manhã, mas começa 1h da tarde, ok? A partir de 1h da tarde vai ter atividades, aí tem piscina liberada, tem jogos, aí depois vai ter uma janta, depois da janta, isso está incluído, né, no voucher, depois da janta nós vamos começar ali um tempo de vigília, ok? Vamos ter um tempo de oração, um tempo profético, vai ser marcante, profundo, amém? Um tempo diante do Senhor mesmo, a igreja toda reunida, né? Aí depois disso, aí nós teremos um tempo de intervalo, aí depois vamos ter um Sub-20 in Love, nós vamos ter um bate-papo a respeito de relacionamento, ok? Aí nós vamos começar a entrar aí a madrugada, vai ser gostoso, vamos falar sobre acordo, falar sobre relacionamento, trazer aí exemplos e pessoas que estão relacionando também, os desafios, enfim, a gente vai transbordar, né? Vamos transbordar, construir esse papo, essa mesa posta da comunhão, da pedagogia, do ensino, amém? Da pureza, da santidade, assim que estamos nascendo. Sei, pais têm chegado para mim e dito, pastor, é isso que eu estava procurando. Um lugar de santidade, de pureza, de relação. Então promova esse ambiente. Coloque seus filhos expostos a esse ambiente. Você também, vamos para lá, famílias redentivas, sabe? Para aprender também, para ter conversa com seu filho que você não teve com seu pai. Amém? Essa é a promessa agora. Nós vamos dar aquilo que nós não tivemos, porque isso, a graça do Senhor vai nos capacitar para isso. Amém? Então, vamos ter mesa assim. Aí, a galera 20 aí, né? O Sub-20 vai entrar madrugada aí, vamos entrar madrugada dentro. Aí depois temos mais atividades ao alta madrugada. E aí,
Talvez aí vamos ter até um pagode na madrugada, e depois vamos nascer do sol, e depois mais atividade. Vai ser maravilhoso esse final de semana, ok? Então, corra aí, procure o seu líder, faça sua inscrição para nós nos organizarmos. Também já quer, você, aqueles, eu quero ir, mas daí eu quero dormir lá, porque eu não aguento depois da meia-noite. Tá bom, vai lá para o alojamento, pode dormir lá, tem que levar roupa de cama, tem que levar cadeira, viu? Leve cadeira, ok? Leve cadeira, organize, leve também, já quero levar minha barraca para deixar lá pro Remacamp, que vai acontecer nos dias do carnaval. Tá bom, já leve sua barraca, já começa a se organizar, ok? Já vai levando a mudança, a muamba, aos poucos. Estamos em transição para a Terra Prometida, aleluia. Tá bom? Vai ser especial. Dona Cléria, bom vê-la aqui, tá? Depois, se a senhora puder me dizer como é que a senhora está, mandar uma mensagem, tá? Quero saber como que a senhora está nessa recuperação aí. Tá bom? Já tá correndo, já vamos jogar um vôlei no Remacamp, um futebol com nós. Amém. Amamos a sua vida, viu? Graças e paz, queridos. Boa tarde para vocês. Amanhã estamos aqui. Tchau. Tchau, sua linda. Olá, a tribo toda reunida, meu clã ali, ó, a tribo da... Aleluia. Amo vocês. Tchau. Aí é minha tribo. Tchau. Um abraço, querido. André, Liliane.